Amém, meu querido? Eu gostaria de iniciar nessa noite falando sobre o livro de Tiago, capítulo 5. Nós vemos um versículo muito legal, que é o versículo 15, que diz assim: a oração feita com fé, ela cura aquele que está doente. Então, a oração que é feita, que é misturada com fé, ela traz um resultado de cura. Agora, é muito importante nós entendermos que a fé no quê? Qual é o objeto da nossa fé? Nós temos fé na cura? Você tem fé na cura? Você tem fé no milagre? Você tem fé que algo de bom possa acontecer? Então, se a sua fé está colocada na cura, você não está nada mais, nada menos do que praticando um pensamento positivo, tendo um pensamento positivo. Qualquer pessoa pode fazer isso. É muito importante nós entendermos que a nossa fé, ela não está baseada na cura. A nossa fé não está colocada no milagre. A nossa fé não está colocada naquilo que nós podemos receber de Deus. Mas a nossa fé, ela é colocada naquele que realiza o milagre, naquele que realiza a cura. A nossa fé está colocada na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? A nossa força, a nossa confiança não está naquilo que nós podemos fazer, não está no tanto de óleo que nós usamos para orar, não está num pastor que vem orar por nós, mas está na nossa fé sendo colocada no alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a oração feita com fé, ou seja, a oração mediante a Cristo Jesus, ela cura o doente. Nessa noite, nós declaramos que todo aquele que está enfermo, todo aquele que está doente, ele é curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe enfermidade que possa contra a sua vida, não exista vírus que possa contra a sua vida, não exista nada que o inimigo possa tentar para abalar o teu físico, para abalar a tua alma. Por quê? Porque a tua fé não está naquilo que é terreno, a tua fé está naquilo que é eterno. Amém? Naquilo que permanece. Meu querido, o nosso estado é um estado de curados. Nós não somos doentes, nós não somos enfermos, nós não somos menos, nós não somos pecadores, nós não somos desgraçados, não. Nós somos filhos, nós somos curados, nós somos inteiros, nós somos plenos, nós somos justos. E é essa identidade que nos capacita, que nos habilita a viver uma vida de saúde. Como nós discutimos na semana passada, a saúde é tudo aquilo que é inteiro, tudo aquilo que está em ordem. Querido, esses são dias que Deus ele quer trazer uma ordem para a sua alma, Ele quer trazer uma ordem para o seu corpo físico. Então você que está se sentindo desanimado, você que está se sentindo talvez muito triste, mais do que o normal, você que está se sentindo muito cabisbaixo, esse parâmetro de vida não é para você. Você não pode aceitar isso, porque Deus ele concedeu uma vida abundante por meio de Cristo Jesus. E eu gostaria de trazer um texto hoje muito simples, muito rápido para você, uma reflexão muito rápida sobre a história de uma mulher que nós vamos ler no livro de Marcos, o capítulo, vamos ler o versículo de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21 até o versículo 35, tá? Então essa é uma história que muitos de nós conhecemos, é uma história muito comum de todos nós. E Jesus, certa vez, ele estava saindo do barco, ele estava andando no meio da multidão, a multidão aglomerou em volta de Jesus. E essa multidão fez com que muitas pessoas viessem pedir pelas suas necessidades, pedir por curas, por milagres. E nesse alvoroço todo vem um homem chamado Jairo, que era um sacerdote, né, como que alguém muito importante no judaísmo, na religião judaica, ali no templo. Ele vem para Jesus e ele pede: Jesus, eu tenho uma filha, e essa filha ela está tem 12 anos de idade e ela está acometida de uma enfermidade a ponto de morrer. Então eu preciso que você venha orar pela minha filha. Né? Será que você poderia fazer isso? Jesus aceita esse convite e ele vai em direção à casa de Jairo. Só que no meio do caminho, na casa de Jairo, Jesus ele se depara com uma situação no meio de uma multidão ali que está apertando ele, que está em volta dele. E essa situação, ela muda, parece que muda o script da história, né? A gente sabe que Jesus é Deus, então ele já sabia que isso iria acontecer. Mas é como se fosse um imprevisto, é como se tivesse sido algo que não era para ter acontecido.
E agora eu quero ler com vocês, então vamos acompanhar aqui o versículo de Marcos capítulo 5, versículo 25. Vou ler. E estava ali certa mulher que havia há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu-se em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha que coisa interessante. Nós nos deparamos aqui, né, depois a gente vai continuar lendo essa passagem, com uma mulher que estava com um fluxo de sangue. 12 anos ela vinha sofrendo uma hemorragia, né? Ou seja, naquela época, imagina, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, o que era uma doença como hemorragia? Não se tinha tratamento para isso, né? Não se tinha meios apropriados para lidar com essa doença. Então, a mulher ela passa a ser rejeitada pela sociedade. Por quê? Porque na lei mosaica, né, a lei que o povo judeu seguia, era uma lei muito restrita, assim, era uma lei muito forte, muito pesada. Então você precisava cumprir essa lei, você precisava cumprir esse padrão, essas ordenanças. Ao contrário, você seria taxado como alguém fora do povo, alguém que está se rebelando, alguém que deve ser rejeitado, alguém que deve ser esquecido. E essa mulher, ela estava descumprindo uma lei. Porque ela queria? Não, ela era vítima. Ela simplesmente estava com hemorragia. Mas em Levíticos nós vemos uma lei muito interessante lá, que hoje é um absurdo, né, você pensar sobre isso, mas a lei dizia o seguinte, que a mulher, quando estava no seu período, no ciclo menstrual, durante o mês, que estava com hemorragia, ela era considerada impura. Então todas as pessoas que tocassem nessa mulher seriam impuras, consideradas impuras também, e precisariam ficar separadas do acampamento do povo de Israel. Então quais eram os pré-requisitos para uma mulher que passava por uma situação como essa? Ela precisava ficar retirada, ela não poderia se sentar numa cadeira como outras pessoas se sentavam, porque quando ela tocava em algum objeto, aquele objeto se tornava impuro por causa da sua doença. Então, por causa da sua hemorragia, desculpa. Então era algo muito delicado. Então você imagina que toda mulher, num período do mês, ela ficava separada, ela era considerada impura, então ela não tinha contato com as outras pessoas. Agora, aqui nós estamos vendo uma situação muito diferente de algo que é somente mensal. Nós estamos falando sobre uma mulher que há 12 anos está sofrendo com uma hemorragia. Essa hemorragia, ela não consegue ser resolvida pelos médicos. Muito pelo contrário. A mulher havia gastado todas as suas economias, tudo aquilo que ela tinha, para tentar resolver o seu problema e nada dava jeito na sua doença. Muito pelo contrário, ela só piorava. Agora, eu queria falar um pouquinho aqui sobre, trazer um pouco de teologia para vocês. Na Bíblia nós sabemos que existem muitos símbolos, existem números, existem tipos, né? E eu gostaria de falar sobre uma parte numérica da Bíblia. Aqui nós vemos o número 12, nessa história muito interessante. Porque em primeiro lugar, Jesus ele encontra na multidão a filha de Jairo que tinha 12 anos. Então você já vê o número 12 aqui na filha de Jairo. Agora aqui você vê uma outra mulher que estava há 12 anos passando por um fluxo de sangue. O número 12 de novo aparece. Então nós entendemos que esse número é importante para que a gente possa compreender a mensagem toda que Jesus está trazendo para nós nessa passagem. Então o número 12 ele é constituído por dois números, o número 4 e o número 3. Se você multiplicar o número 4 e o 3, você vai ter o número 12. Então olha que interessante, o número 7 na Bíblia fala sobre uma perfeição, uma completude, uma perfeição temporária, é uma perfeição terrena, é uma perfeição relacionada à criação. Então Deus ele criou o mundo, né, criou a terra em 7 dias, teve a criação e no 7º ele descansou. Então o número 7 ele tem a ver com uma perfeição temporária relacionada com a humanidade. Agora o número 12
ele tem a ver com uma perfeição, ele também traz o mesmo conceito do que o número 7, só que ele não é uma perfeição temporária, ele é uma perfeição permanente. Ou seja, nós percebemos aqui o número 4 e o número 3. Se você somar o número 4 e o número 3, você vai ter o número 7. O número 4, ele traz o significado do homem, da natureza humana. E o número 3, ele traz o significado de Deus, a Trindade. Estamos falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se você pegar o número 4, que simboliza a criação, simboliza o homem, a humanidade, e você junta com o número 3, né, você soma, você traz uma somatória desses números, você tem o número 7, ou seja, uma perfeição temporária. Mas se você pega o número 4, que simboliza o homem, o número 3, e você multiplica esses números, você tem aí o número 12, que significa uma perfeição para a eternidade. O que esse número quer nos dizer? Quer nos dizer, querido, que Cristo Jesus, ele não veio até o mundo, ele não veio aqui morrer, ressuscitar por mim e por você, para que eu e você fôssemos aproximados dele. O desejo de Jesus não é se aproximar de mim e de você. O desejo de Jesus é se unir a você, é ser um com você. A somatória, ela traz uma aproximação. Né? Então, Deus ele não quer se aproximar da sua criação. Ele quer se unir à sua criação de forma permanente, de forma eterna. Então, aqui o número 12, quando nós falamos, é um tempo muito específico na vida dessas duas mulheres, que traz um momento de encontro com Jesus, traz um momento de uma revelação muito pessoal de quem Cristo Jesus é e o que ele representa. Agora, essa unidade que Jesus ele vem com essas duas mulheres de formas muito diferentes e muito singulares. Ele se apresenta para elas, ele se revela para elas e você percebe que existe uma mudança, existe uma transformação na mente de cada uma dessas mulheres. Vamos seguir aqui, né? Então, continuando a falar sobre essa mulher do fluxo de sangue. Então, há 12 anos, essa mulher está se unindo com uma doença. Há 12 anos, ela estava unida com essa hemorragia. Ou seja, essa doença fazia parte dela. Essa vida, essa rotina de hemorragia fazia parte dela. Meu querido, eu não sei qual que é a tua realidade, mas talvez você aí na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, você tem vivido uma vida como se você fosse um com a sua doença, com a sua enfermidade. Talvez muitos podem ter um quadro, por exemplo, de enxaqueca, de dor de cabeça, outros podem ter um quadro de problema no rim, outros podem ter um quadro de dor nas costas, de dores musculares, e é como se você tivesse se acostumado com essa vida de dor, com essa vida de enfermidade, e é como se a enfermidade tivesse tomado conta de quem você é, da sua identidade. Meu querido, eu quero dizer para você aqui nessa noite, que quando nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo, que quando nós temos a revelação de Jesus Cristo, e quando nós tocamos em Jesus Cristo, quando nós enxergamos Jesus Cristo, quando nós recebemos a sua obra consumada e passamos a viver essa nova identidade de vida, existe uma unidade. Meu querido, Jesus, ele não quer apenas uma aproximação com você, ele não é um Deus distante, uma pessoa que está aproximada de você é uma pessoa que está apenas do seu lado, mas uma pessoa que é uma com você, ela é junto com você, ela pensa igual, ela faz igual. Você precisa entender isso nessa noite. A pessoa de Deus, ela não está separada de você. Você é um com Deus, você é um com Cristo, você é parte do corpo de Cristo, você foi inserido em Cristo Jesus, você foi colocado em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que você tem, Jesus também tem. Por isso que eu e você não podemos aceitar qualquer coisa que não venha de Deus. E eu te pergunto nessa noite, a doença vem de Deus? A enfermidade vem de Deus? Não vem. Então nós não podemos aceitar, nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos entregar ao domínio de um espírito de enfermidade. Quando você se entrega a um domínio de enfermidade, você está se colocando debaixo dessa autoridade. Você está se colocando, você está dando lugar ao diabo. Mas quando você vive, quando você declara, quando você entende, quando você se torna um com Cristo, e entendendo, raciocinando que essa enfermidade não faz mais parte de você, a sua vida, a sua rotina, as suas palavras, as suas ações, elas passam a ser diferentes. Vamos continuar vendo o que aconteceu com essa mulher.
No mesmo instante, versículo 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Olha que coisa interessante. A mulher, ela vai e ela não toca nas vestes de Jesus, ela toca nas orlas de Jesus. É muito interessante essa figura, porque a mulher ela não tinha intenção de tocar na orla, ela tinha intenção de tocar nas vestes, mas ela acaba tocando na orla por um acidente. Se você for estudar a cultura judaica, você vai ver que todo homem judeu usava nas suas roupas franjas. A orla do manto, ela continha franjas ali e um cordão azul celeste, que foi algo descrito lá em Êxodo, no livro de Êxodo, uma lei que Deus ordenou para o povo de Israel, para que eles usassem essas franjas na ponta das suas vestes, para que eles fossem lembrados da lei, para que eles fossem lembrados do cumprimento da lei, para que eles fossem lembrados que eles precisavam cumprir todas aquelas regras, todos aqueles mandamentos, para que eles fossem lembrados que eles não deveriam adulterar aqueles mandamentos e aquelas regras. Então, quando essa mulher ela vem e ela toca em Jesus, ela não apenas toca em Jesus, ela não apenas toca nas vestes de Jesus, mas ela toca nas franjas, ela toca na orla das vestes de Jesus. Ou seja, essa mulher, ela está cometendo um ato extremamente escandaloso, porque ela já era considerada como impura por causa de sua hemorragia. Então todas as pessoas que ela tocasse também seriam consideradas impuras pela lei judaica. Então, além dela tocar uma pessoa que ela não deveria estar tocando, ela ainda toca a orla das vestes de Jesus. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, essa figura, é como se a impureza que eu tivesse, Jesus, agora eu estou te tocando, independente, não importa o que vai acontecer, mas eu vou te tocar, porque eu creio que se eu tocar em você, nas suas vestes, tão somente eu serei curada. Ela estava pouco se importando com os costumes, ela estava pouco se importando com a lei, ela estava pouco se importando com as regras. Ela estava agindo porque ela tinha fé que por meio de Cristo Jesus ela poderia obter a cura dela. Mas, sabe, queridos, a cena que está sendo retratada aqui, aos olhos da lei, aos olhos do padrão judaico, aos olhos do padrão do Antigo Testamento, é uma cena completamente escandalosa e que não é legal. Não é legal. Porque é como se a mulher, ela estivesse dizendo assim, olha, eu estou manchando você, Jesus. Eu estou trazendo impureza para você. Quando ela toca nas orlas, quando ela toca na franja, é como se ela estivesse dizendo assim, olha, os mandamentos que você tem tanto guardado, as leis que você tem tanto guardado, Jesus, que você tem tanto vivido, não estou nem aí para elas, eu tô tornando elas impuras. Pensa comigo, para um judeu, o que é você ter, você tem um manto. A gente nem vai entrar nesse assunto hoje, porque muitas pessoas pensam que Jesus era um cara pobre. Mas naquela época, para alguém ter um manto, significava que essa pessoa era rica, tinha muito dinheiro. O manto era para uma pessoa rica. Jesus não estava com uma túnica, ele estava com um manto. E a orla do manto que ela tocou, ou seja, ela estava aqui denegrindo uma imagem exterior. Ela estava aqui trazendo uma impureza para o cenário. Então, Números capítulo 15, 38 e 39 relata muito bem isso. Depois você pode ver. Agora, segundo a lei, a mulher tocar em Jesus, ou seja, na orla, ela não está apenas tocando a sua impureza sobre outra pessoa, mas ela também está manchando a orla. É como se ela estivesse manchando a lei. É como se ela estivesse manchado aquilo que é sagrado. É como se ela tivesse manchado aquilo que é um padrão de certo, tá entendendo? Ela vem e com a vida dela, com as feridas dela, com a dor dela, ela está manchando aquilo que é sagrado. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sabe por que muitas pessoas não chegam até Jesus? Sabe por que muitas vezes eu e você não conseguimos tocar em Jesus? Porque nós achamos que as nossas feridas podem manchar Jesus. Nós achamos que as nossas feridas, elas podem denegrir a pessoa de Cristo.
Sabe por que muitas vezes nós não nos achegamos até Cristo? Sabe por que muitas vezes nós não vivemos uma vida como que unidos? Nós estamos aproximados, mas nós não andamos unidos com Cristo, porque nós achamos que o nosso passado, nós achamos que os nossos pecados, nós achamos que os erros, que os fracassos que nós cometemos na nossa vida tem o poder de manchar, de denegrir aquilo que é sagrado. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus, nesse momento, ele não se importa com isso. Jesus, nesse momento, diz o versículo 30, que ele passa os seus olhos, ele começa a olhar, ele começa a dizer, quem me tocou? Alguém tocou nas minhas vestes. Nesse momento, sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus não estava olhando para a mulher como se ela fosse alguém inferior. Nesse momento, Jesus não está olhando para ela com preconceito, mas Jesus está olhando de igual para igual. Jesus pergunta, quem me tocou? Naquele caso, uma mulher hemorrágica nem era considerada como alguém. Nem era para ser considerada como alguém que estava incluída. E Jesus, ele inclui essa mulher. Ele procura essa mulher no meio da multidão. E o que nós podemos entender sobre esse cenário? Nós podemos entender, querido, que na lei, na religião, quando a impureza toca a presença de Deus, o que acontece? Gera morte. Mas na graça, quando a impureza toca na presença de Deus, gera vida, gera transformação. Nós vemos no Antigo Testamento que quando as pessoas tocavam na Arca da Aliança de forma impura, quando elas entravam no tabernáculo de forma impura, havia um padrão, havia uma lei daquilo que era certo. Ou seja, a presença de Deus não pode ser manchada. Então as pessoas entravam e havia morte. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Cristo Jesus, na graça, é tudo diferente. Porque Jesus nunca poderá ser manchado pelo seu pecado. Jesus nunca poderá ser manchado pelas suas feridas, pela sua dor, pelo seu machucado. Não se ache indigno da presença de Jesus. Não se veja como indigno. Se você ainda se vê como indigno, se você ainda se vê como à parte, se você ainda se vê como não merecedor, você está levando uma vida de aproximação e não de união, não de permanência com Cristo Jesus. O desejo de Deus sempre foi a unidade com o homem. Então Jesus, ele olha no meio da multidão e ele enxerga essa mulher e ele a vê de igual para igual. Quando nós tocamos em Cristo, nós somos curados. Quando nós tocamos em Cristo, nós recebemos liberdade, nós recebemos vida. Vamos continuar aqui no versículo de Marcos, capítulo 5, 33 e 34. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, olha aqui, vamos imaginar agora essa cena comigo. Olha que coisa mais engraçada e mais interessante. Lá no versículo 29, que a gente leu anteriormente, eu não sei se você se lembra, mas diz que quando a mulher tocou na orla das vestes de Jesus, imediatamente a sua hemorragia cessou. E ela sentiu no corpo dela que ela estava curada. Ou seja, no espírito daquela mulher testificava que ela já era uma nova mulher. No espírito daquela mulher já testificava que ela tinha se unido a Cristo Jesus, que ela havia recebido essa cura, que ela não sabia explicar como, mas alguma coisa aconteceu que ela agora não era mais aquela mulher hemorrágica. Agora ela já era uma nova mulher. No versículo 29 nós vemos que dentro da cabeça daquela mulher, dentro da alma daquela mulher, ela consegue mentalizar, ela consegue sentir no seu corpo que ela estava curada. Só que agora aqui nesses últimos versículos que a gente acabou de ler, nós percebemos que Jesus perguntando para a multidão quem me tocou, a mulher ficou com medo. A mulher ela ficou com tanto medo que ela estava tremendo de medo. Ou seja, ela não falou nada, ela ficou na surdina, ela falou, eu vou ficar quieta aqui na minha. Tá todo mundo apertando Jesus, eu vou deixar que alguém se manifeste. Mas ninguém se manifestou. Jesus falou, não, alguém tocou em mim porque de mim saiu o poder. E de repente aquela mulher, morrendo de medo, ela pensa, né, eu quero aqui fazer uma alegoria, que vamos imaginar agora.
decepções, haviam resquícios de algo que não refletia quem Jesus era. Então ela sente medo. Só que, olha que interessante, essa mulher não deixa o medo vencer ela. Essa mulher, ela não se entrega para o medo. Essa mulher, ela não se submete ao medo. Essa mulher, ela não se rende ao medo. A Bíblia diz que ela se levanta e ela fala toda a verdade. Quero ler de novo aqui o versículo. Vamos voltar um pouquinho ali em cima, no versículo, só para você lembrar comigo, o versículo 35. Olha o que diz ali. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ela não contou a verdade. Ela não contou parte da verdade. Ela não falou, fui eu que te toquei, Jesus. Não foi isso que ela falou. Ela não falou, sei lá, não levantou a mão só. Não. A Bíblia diz, em todos os evangelhos, que ela contou toda a verdade. O que significa contar toda a verdade? Significa que ela falou tudo o que aconteceu. Ela falou tudo o que aconteceu. E ao falar toda a verdade, vamos ver o que acontece com essa mulher. Ela pega e diz assim, Jesus, fui eu que te toquei, eu que era, ela falou toda a verdade. Então ela não falou mentira. Ela não falou, fui eu a mulher hemorrágica. Não. Ela falou, fui eu que era mulher hemorrágica, toquei na orla das suas vestes e fui curada. Senti no meu corpo que fui curada. Se a Bíblia está dizendo que ela falou toda a verdade, ela falou toda a verdade. Então, ao declarar toda a verdade, olha o que Jesus responde para ela. Então, Jesus diz para ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É muito interessante porque Jesus diz exatamente aquilo que ela pensou no versículo 29. A mulher pensou no versículo 29, eu senti a cura e eu me vi livre do meu sofrimento. Aqui no versículo 34, Jesus diz, vá em paz e você está livre do seu sofrimento. Jesus só repete a verdade que aquela mulher havia declarado. Sabe, meu querido, é muito importante eu e você entendermos que nós passamos a viver a realidade daquilo que Jesus conquistou para nós quando nós não nos entregamos ao medo. Quando nós não nos entregamos à realidade daquilo que está diante de nós. Nós entendemos no nosso espírito que nós somos curados. Testifica no nosso espírito que Jesus pagou o preço, que Jesus foi moído pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades. Testifica no seu espírito que ele foi transpassado para que você fosse curado, para que você obtivesse cura física na sua alma. Só que uma coisa é nós entendermos no nosso espírito e a outra coisa é na nossa alma nós concordarmos com essa verdade. Então você precisa entender uma coisa. Uma vez que você entendeu uma verdade espiritual, essa verdade espiritual, ela passa a ser verdade permanente na sua vida. Não existe mais dúvida, não existe mais questionamento, não existe mais um e se, será mesmo que isso é para mim? Não. Se você foi curado na cruz do Calvário com Cristo Jesus, então você foi curado. E você toma posse dessa verdade, você declara essa verdade. Então, sabe, querido, eu quero te deixar um encorajamento nessa noite. Todas as vezes que você estiver de frente com uma realidade de medo, todas as vezes que você estiver de frente, como que você mata o medo? Você mata o medo falando a verdade? Falando partes da verdade? Não, falando toda a verdade. Falando toda a verdade. Então você não mata o medo dizendo, não, eu tô com esse quadro de doença, mas eu creio que Deus vai me curar. Não, eu creio que eu fui curado. Eu creio que eu recebi a cura por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você declara toda essa verdade, você se lembra daquilo que Cristo já fez por você, você recebe apenas a afirmação do céu. Você recebe apenas a afirmação de Cristo Jesus. Então, mesmo quando testificamos em nosso espírito de verdade sobrenatural de Cristo, ainda podemos nos entregar a resquícios da lei. O que são resquícios da lei? Comparação com outras pessoas, lembranças do seu passado, lembranças da impureza, lembranças da falta
que muitas vezes o pecado trazia para você. Então, muitas vezes você sabe a verdade, você sabe quem Cristo é, você sabe o que Ele fez por você. Só que a comparação, você começa a olhar, você começa a se deparar com essa multidão, você se vê na frente de Jesus, você se vê na frente dessas pessoas e você já não se acha mais tão merecedor de receber essa cura. Sabe, meu querido, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que você sim é curado por meio de Cristo Jesus. Amém. Por causa da sua fé na cura? Não. Porque você é bom o suficiente? Não. Porque você é exemplar o suficiente? Não. Simplesmente porque Ele quis assim. Amém. Simplesmente porque Ele te ama. Amém. Simplesmente porque Ele olha para você. Simplesmente porque no meio de toda a sua impureza, no meio de todo o seu sofrimento, no lugar pior onde você se encontrava, Jesus olhou para você. Amém. Jesus colocou os olhos dele em você. Amém. Jesus, ele se preocupou com você. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário e ele estava dizendo, Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus estava pensando em você. Jesus estava incluindo você nessa realidade. Jesus estava te trazendo para perto. Jesus estava dizendo, eu quero estar unido com você. A sua impureza não me machuca. A sua impureza não mancha quem eu sou, muito pelo contrário. Quando você se une a mim, quando você toca em mim, quando você diz toda a verdade, quando você compreende, quando você raciocina como eu raciocino, então você encontra este lugar de plenitude. Assim como essa mulher que há 12 anos vinha sofrendo, assim como a filha de Jairo, que aos seus 12 anos tinha acabado de morrer, ao encontrar Jesus, ao se encontrar com os olhos de amor, ao se encontrar com os braços de amor, toda a impureza foi lavada, todo o pecado foi levado, toda a doença foi tirada, toda a enfermidade foi cessada. Porque aonde Jesus está, existe cura, existe pureza, existe plenitude, existe perfeição. E eu te pergunto hoje, meu querido, onde Jesus está? Vou reformular minha pergunta. Aonde você está? Aonde você está? Eu quero te responder, você não está no meio da multidão. Você não está perdido, você foi encontrado por essa graça. Você foi encontrado por este amor. Hoje, eu e você estamos inseridos em Cristo. Hoje eu e você fazemos parte de Cristo. Hoje eu e você fazemos parte de uma realidade tão linda, tão plena, tão maravilhosa, que é o nosso Jesus. Por isso, nesse momento, eu quero declarar sobre a sua vida que todas as palavras, todos os laudos, tudo aquilo que você está vendo com os seus olhos físicos não determinam quem você é, não determinam quem você será. Neste momento, onde você está, quero que você feche os seus olhos. Existe uma paz sobrenatural. Existe uma paz sobrenatural que ultrapassa toda a racionalidade, que ultrapassa toda e qualquer voz, toda e qualquer tentativa, toda e qualquer imagem que seja maior do que Cristo nesse momento. A paz de Deus, ela supera tudo isso. A presença de Deus, ela supera tudo isso. Eu imagino que quando aquela mulher encontrou Jesus, quando aquela mulher que estava com hemorragia foi encontrada por Jesus, é como se houvesse, sabe, só Jesus olhando para ela. Sabe aquela imagem daquele filme, quando
existe muitas pessoas, existe muito barulho, mas de repente só fica os seus olhos e os olhos de Jesus se entreolhando. Essa é uma noite que Jesus está olhando nos seus olhos. Você precisa imaginar isso agora. Eu sei que isso é muito abstrato para você imaginar, mas se você conseguir fechar os seus olhos e imaginar isso comigo, os olhos de Jesus estão em você nessa noite. São olhos de preocupação, são olhos de compaixão, são olhos de amor, são olhos de paz, são olhos que dizem: meu filho, minha filha, não tenha medo de tocar em mim, não tenha medo de se achegar até mim. São olhos de muito amor. Seja abraçado pelo amor de Jesus nessa noite. Daqui a um minuto nós vamos orar especificamente por você. Eu já recebi algumas mensagens hoje de algumas pessoas que não estão muito bem de saúde. E eu queria te convidar, se existe algo específico que você está passando, alguma dor que você está passando agora, eu queria que você escrevesse ali no canal. Pode colocar, por exemplo, assim, o seu nome, Gabriel, e dor na coluna, por exemplo. Sei lá, que seja bem objetivo. Agora, nesse momento, nós queremos orar em tempo real por você, aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está nos escutando. Nós cremos que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, não porque existe um sistema, não porque existe um modelo de fazermos essa oração, mas porque a oração feita com fé, ela curará o doente. É isso que Tiago nos diz. É isso que Jesus nos diz. Então nós oraremos com fé na cura, não, em Cristo Jesus. E a oração feita com fé em Cristo Jesus curará o doente. Você não sairá nessa noite do mesmo modo como você chegou. Então, vai se preparando, vai escrevendo ali. Nós vamos cantar este cântico e daqui a um minuto nós vamos orar por você. Então não desligue, não saia daí. Nós queremos orar por você e pela sua família. Amém? Amém. Querido, eu quero te convidar agora. O que nós vamos fazer é exatamente o que nós cantamos. Tem tudo sobre Ele, tudo sobre Jesus. Se Ele sentiu dores, se Ele sofreu, foi por causa das nossas enfermidades, foi por causa de doenças e Ele levou tudo. Por isso nós cremos que unicamente na obra consumada de Jesus sobre a nossa vida. E nessa hora nós vamos juntos, nós vamos declarar as verdades, nós vamos declarar vida sobre toda e qualquer situação. Eu quero te convidar na sua casa agora, se você estiver com mais pessoas, pegue na mão das pessoas nessa hora que estão com você, feche os seus olhos. Nós vamos declarar nessa hora sobre toda e qualquer enfermidade, sobre os pedidos que vieram aqui agora, porque tudo tem a ver com Ele. Pai, muito obrigado, Pai. Pai, nós te agradecemos porque a Tua obra, Senhor, foi definitiva. A Sua obra consumada foi de uma vez por todas, Deus. Pai, as Suas dores, as Suas pisaduras foram para que nós tivéssemos saúde, plenitude de vida, abundância de vida. Senhor, nós cremos, Deus, que o Seu sacrifício foi de uma vez por todas para nós termos vida, para nós gozarmos disso. Não há nada que precise ser feito, não há nada que nós possamos fazer para merecer mais ou menos. Pai, mas nós declaramos estas verdades. Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa hora. Eu oro, Deus, pela vida da Lida, por dores na coluna. Senhor, eu oro toda a dor agora, ela é cessada em nome de Jesus. Toda dor vai embora nessa hora. A plenitude, Senhor, restaura o seu corpo agora, os seus músculos, a sua coluna. Deus, nessa hora, Senhor, é restaurado pelo poder do Senhor, por aquilo que o Senhor já fez na cruz.
Deus, nós declaramos pela vida do Guilherme, Deus, sobre a cirurgia no joelho. Pai, nós declaramos as ligaduras do joelho, tudo aquilo que está antes em desconformidade, nesta hora, Senhor, volta ao normal em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que até mesmo ele experimentará do de repente do Senhor. Pai, será surpreendido e até mesmo, quem sabe, essa cirurgia mesmo cancelada, Deus, até mesmo cancelada, mas nós declaramos, Pai, a plena recuperação do Guilherme, em nome de Jesus. Pai, sobre a vida da Alice, todas as dores de cabeça, Senhor, a Tua palavra diz, toda e qualquer dor foi sofrida pelo Senhor para que nós gozássemos de plena saúde. Pai, essa é a nossa realidade. Pai, essa é o nosso estado hoje. Por isso eu declaro sobre a Alice, todas as dores eram uma realidade, não são mais. Todas as dores eram um fato na vida dela, não são mais. Deus, eu declaro restauração sobre toda e qualquer célula, Deus, da sua cabeça, sobre qualquer sistema nervoso, Pai, que estava em desconformidade e passa a estar pleno nesta hora. Deus, eu declaro sobre a vida do Pedro também. Pai, diagnósticos existem para serem rasgados. Por isso, nessa hora nós declaramos, Deus, todo diagnóstico de câncer, Pai, ele é anulado, rasgado em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Deus, que é em Ti, Senhor. É por causa do Teu sacrifício, é porque nós gozamos disso hoje, nós gozamos dessa restauração. Não tem a ver com uma oração, não tem a ver com o que podemos fazer, Pai, mas tem a ver com o que o Senhor já fez. Deus, eu oro em nome de Jesus, Deus. Pai, eu declaro até mesmo para o Pedro testificar, testemunhar disso, Deus. Pai, todo câncer, ele é anulado. Amém. Toda desconformidade, ela é anulada. Senhor, eu também oro por mulheres com problemas no seu útero, Deus, com problemas para engravidar. Deus, eu declaro a fertilidade. Amém. Deus, eu declaro a vida. Senhor, eu declaro filhos, filhas, herança do Senhor fluindo através de cada mulher. Deus, eu declaro problemas no sangue, Deus, faltas de vitaminas, falta de qualquer diagnóstico ligado ao sangue nessa hora. Eu declaro a restauração do Senhor. Senhor, a vida flui, Senhor, pelo Senhor. E nós declaramos sobre todo e qualquer problema de sangue. Deus, problemas nos rins nessa hora. Deus, toda e qualquer dor, toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer enfermidade, Pai, ela não subsiste na nossa vida. Ela não existe, não é a nossa realidade, não faz parte da nossa realidade. Por isso, nessa hora, nós declaramos a nossa realidade, curados, saudáveis, justos. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque não tem a ver conosco, mas foi pelas suas dores, foi por aquilo que o Senhor já pagou na cruz, por aquilo que o Senhor já passou na cruz por nós. Deus, obrigado por esse entendimento desta noite. Obrigado, Senhor, porque eu e os meus irmãos saímos fortalecidos pelo Teu Espírito nessa hora. Obrigado, Senhor, por revigorar, Senhor, o nosso íntimo. Obrigado, Senhor, por trazer a nossa mente, Senhor, reavivar verdades que nós já sabemos no nosso espírito e trazemos à luz hoje sobre os nossos corpos. Deus, muito obrigado, porque não são diagnósticos e não são dores que vão nos parar. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor fez, o entendimento da sua obra, o entendimento, Senhor, da cruz, ele é suficiente para nós. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, eu declaro rios de águas vivas que fluem, que fluem, que fluem. Se você nessa noite não está sentindo nenhuma dor, nada assim, eu quero te incentivar. Você como um canal fluindo do Senhor, um rio que flui do Senhor. Você vai chegar nessa semana em pessoas, talvez pessoas vão falar que estão com dores ou situações que vão surgir. E você vai declarar, você vai dizer, é por causa de Jesus. Única e exclusivamente por causa de Jesus. Muitas vezes nós precisamos nos encorajar. Para te encorajar nessa hora, rapidamente, quero contar um testemunho nessa tarde. Acometido de muita dor nas costas, eu, por algum momento, já acostumado às vezes, pensei, poxa, novamente. Mas a minha esposa do meu lado, eu convidei ela, falei, vamos orar juntos, vamos declarar verdades juntos do Senhor. E queridos, foi quase que instantaneamente.
nós oramos, nós declaramos qual é a nossa realidade, que é a sua também, justo, curado, por causa da obra de Jesus. E eu posso testemunhar agora para você, que em poucos minutos que nós oramos, não tinha mais nenhuma dor. Amém. Amém? E eu quero encorajar você para essa semana, encorajar você para a sua vida. Que essa seja a sua realidade. Que você possa declarar aquilo que o Espírito já testifica ao seu espírito. A sua filiação, a sua saúde, o quão você é justo. Que não há nada que te impede de você tocar em Jesus. Não há nada. Que você declare essa verdade, que isso te fortaleça ainda mais. Que o Espírito te lembre disso durante a semana. Foi muito bom essa noite, foi muito bom essa celebração. Nós estamos muito felizes, porque sabemos que não podemos contar as maravilhas que o Senhor já fez por nós, mas nessa noite se materializam na vida de muitos, temos toda a certeza disso. Muito obrigado por estar conosco, foi muito bom ter a sua presença hoje. E que a sua semana seja maravilhosa, a melhor semana da sua vida. Continue abençoado e até domingo que vem. Tudo que Ele conquistou.